Fala pessoal, vamos gravar aqui mais uma aula hoje, dia 29/9/2022. Fim de série, acabou agora 3 semanas que tivemos aí de WCUP, série no PSS, série no Winamax, série no ACR, na rede WPN, né? Série para tudo que é lado, foram 3 semanas muito intensas, todo mundo muito cansado. E a gente hoje vai falar um pouco da parte mental e também vamos começar a falar um pouco sobre preparação para o Scoop 2023, vamos falar um pouco de downswing, upswing, vamos falar de bad beat, vamos falar de coisas que vão fazer diferença para a sua carreira como jogador profissional de poker. Eu gostaria de começar essa aula de hoje com uma frase que, na minha carreira, ela teve um impacto muito forte. Porque realmente é isso que vai separar você ali de ser um jogador que vai dar certo ou um jogador que vai dar errado. Aliás, que não vai dar certo. Um jogador que vai dar errado. Bom, a frase é: se preocupe com as coisas que você pode controlar no poker. Essa é a única preocupação sua que você tem que ter. Só se preocupar com as coisas que você pode controlar. E aí são diversas coisas que a gente pode controlar, né? Se começar a enumerar elas aqui, a gente pode controlar algumas coisas como. Isso é legal que a gente não escutar por um ouvido e soltar pelo outro, não, tá, gente? Se você quer fazer dar certo a sua carreira como jogador de poker, tem gente aí que já há muitos anos tenta e sempre está esbarrando em alguma coisa. Saiba que o poker, ele não é somente conhecimento técnico. Para você dar certo como jogador de poker, existe várias e várias coisas que você precisa organizar, precisa programar, precisa tá tudo ali redondinho para você fazer dar certo, porque o percentual de jogadores que dá certo, jogadores que entram com um time, por exemplo, que dão certo, é muito baixo esse percentual. Que dão certo ali, que vão conseguir ter um período longo no poker assim, eu acredito que é algo que 20% dos jogadores que entram. E os jogadores que vão se destacar, eles não passam de 5% dos jogadores que entram num time de poker, por exemplo. Estou pegando uma referência do time de poker porque é o que eu tenho de referência. Né? Eu não tenho de referência um cara que joga por conta própria, não vou saber falar, porque daí eu acho que é até muito mais difícil. Num time você tem alguém te cobrando. Sozinho você tem que se cobrar, que é muito mais difícil. Então, essa é a referência que eu tenho. E esses são os números. São números que eu tenho. Eu venho trabalhando com times já há quase 8 anos. Então, esse número ele é um fato. E aí você deve se fazer essa pergunta. No qual percentual você quer estar? Nos 80% que não vai ficar um ano no time? Por algum motivo, alguma razão, vai desistir? Você quer ficar entre os 20% que vão conseguir uma sobrevida com poker? Ou você quer ser aqueles quase que 5% que vão realmente se destacar? Em qual estatística você quer entrar? Alguém lembra a frase que eu citei? Se preocupe com o que você pode controlar. Isso. Essa frase, eu escutei ela, acredito eu que há aproximadamente 4 anos atrás, mais ou menos, 3 ou 4 anos atrás, quando eu estava vivendo
o meu maior make-up da vida. Por quê? O time que eu estava se preocupava muito com a parte psicológica, tanto que até chegaram na época a contratar um psicólogo, uma psicóloga para mim, tipo, terapia. Porque eles queriam me entender melhor e queriam me ajudar. E eu escutei essa frase de um cara que eu tenho ele como um amigo até hoje. Um dia ele chegou para mim e falou: Rafa, cara, você está se preocupando com coisas que não vão te agregar, não vão mudar nada na sua situação atual. Então, comece a eliminar isso daqui que você está gastando energia com coisas que não estão sendo legais. E se preocupe com as coisas que você pode controlar. O que eu posso controlar no poker? Eu poderia citar inúmeras, né? Vou citar algumas. O que você pode controlar? Então, eu posso controlar, por exemplo, a minha frequência de estudo. Isso é uma coisa que eu posso controlar. Uma outra coisa que eu posso controlar são as minhas ações e reações. O que eu quero dizer com ações e reações? Ações são aquelas decisões que eu vou tomar em um spot. Isso eu posso controlar. Enquanto eu não for all-in, né, por exemplo, uma situação de all-in pré-flop, até a situação que eu resolvi ou dar o all-in ou pagar o all-in, até ali eu posso controlar. A partir do momento que todas as fichas foram para o centro da mesa e as 5 cartas vão bater, ali saiu do seu controle. Ali está por conta do baralho. Então, eu posso controlar a minha ação até ali. E eu estava gastando energia com o quê nessa situação? Eu estava gastando energia em chorar uma bad beat. Em querer que a gente não, porque hoje isso não faz mais parte da minha carreira. Mas em certo momento fez. E eu já nem era mais iniciante. Por que a gente precisa tanto de um abraço quando a gente toma uma bad beat? O que isso vai agregar na sua vida? Você contar a sua bad beat para alguém, ou você mostrar a sua bad beat para alguém, vai agregar o quê na sua carreira como profissional de poker? Porque assim, você convive num ambiente com vários jogadores. Cara, saiba que todos os dias vão tomar bad beats incríveis. 2 outs, 1 out river. Vai perder o 70-30. Gente, é 70-30. O cara continua tendo ali 30%, ou seja, você vai perder uma a cada 3, praticamente. A grande questão é o quanto que você deixa isso influenciar durante a sua sessão. O quanto você está preparado para lidar com as bad beats diariamente. E por que a necessidade de querer contar a sua bad beat? Porque se você convive num ambiente de jogadores de poker, cada um já tem que lidar com a sua própria bad beat. Por que eu vou ter que lidar com a bad beat do meu colega também? Ou até com um colega pessoal? Para quê? Qual a necessidade disso? Você está gastando energia errado. E isso faz parte também, obviamente, de uma projeção do que você quer para a sua carreira. Faz parte, sim, do que eu acredito ser o fator mais importante e um divisor de águas de qual estatística você quer ser no time de poker. A parte mental. A parte mental é o divisor. Não tem jeito.
Eu tenho, por exemplo, e aí cada um tem, obviamente, a sua referência no poker, o seu ídolo, cada um tem o seu, cada um sabe em quem quer se espelhar, onde você quer chegar, cada um tem uma referência aí, né? Eu tenho, por exemplo, comigo, a minha referência são sempre ali os suecos. Ali, para mim, eles são os caras que mostram esse divisor. Hoje, num poker muito atualizado da maneira que está, com acesso a muito conteúdo, muitos times de poker, ou seja, o conhecimento técnico ele vai avançando cada vez mais. Uma reta final hoje está cheia de hack. E aí você precisa encontrar aquele 1% que seja que vai te diferenciar dos outros. E os suecos, para mim, são os caras que têm esse 1% a mais. Se você pegar, eu tenho até como um ídolo, assim, um cara que talvez ele nem seja muito conhecido. É um sueco. Eu gosto muito do jogo de um sueco chamado, o nick dele no PokerStars é Robinho. Não é nem o Lena 900. Não vamos nem para ele. Tipo, eu tenho como referência Robinho. Um cara que, o cara é foda no jogo. Qual que é esse 1% a mais que os suecos têm diferente dos brasileiros? Isso é uma questão que você, com o tempo, você pode chegar próximo deles. Mas talvez seja praticamente impossível pensar como eles, porque vai entrar aí uma questão de genética, uma questão do sangue que corre na sua veia. O brasileiro ele tem o sangue fervoroso, quente. Nós somos pessoas emocionadas que comemoram uma mão, vibram quando ganham um flip importante, por exemplo, ou dá um murro na mesa quando perde um flip importante. E um sueco, se você assistir uma stream de um sueco, você vai perceber que ele não esboça reação nenhuma. Ele não comemora, ele não dá um murro na mesa. Por quê? Porque ele executa exatamente a frase inicial dessa aula. Ele se preocupa só com as coisas que ele pode controlar. Se ele foi ao all-in pré-flop de, sei lá, 40 blinds numa reta final, all-in pré-flop, e ele fez o certo, para ele não importa o que vai acontecer no resultado final dessa mão. Porque para ele só importa ele saber que ele está executando o certo e que aquilo, se ele imprimir o número de jogos correto, conseguir executar tudo que está no planejamento, aquilo vai trazer o dinheiro para ele naturalmente. Seja naquele momento ou um pouco mais ali adiante. Então, essa é a diferença. É uma questão genética. Eles têm isso como facilidade. Tipo, isso já vem no sangue deles. Nós não. Nós precisamos trabalhar muito essa parte. Quem quiser falar aí, ergue a mãozinha. Eu vi que tinha esquimó. Se não me engano, eles queriam falar alguma coisa aí. E acabou baixando a mão. Se quiser falar ainda, é esquimó isso? Tá com o nome de Isso, esquimó, tá certo? isso. Pode falar. Eu só queria agregar que eu vi uma frase esses dias que a bad beat é da natureza do poker e reclamar dela é a mesma coisa de um cara que trampa no mangue e reclamar que tá cheio de barro, né? É a natureza Exato. do bagulho.
Basicamente é isso. Ele quer pegar o caranguejo, mas ele não quer ter que lidar com o barro, né? Como que vai fazer? Exatamente. É boa, cara. Eu gostei muito dessa comparação. É você aprender a conviver com a lama. É muito bom isso. Porque você vai ter que ir para a lama todos os dias, se você quer chegar até o caranguejo, que é a sua recompensa. Você tem que aprender a conviver com a lama. Ícaro, pode falar. Ícaro, tá montado, Ícaro. É o sol, é o sol. Fala só. Então, Rafa, é assim, desde que você falou aí, perfeito, achei perfeito. Tudo que você falou até agora, assim, uma coisa fantástica de se escutar. Mas, assim, você falou do sangue quente, da gente ser emocionado e tudo, né? Cara, e você acredita que existe um período longo que você tem que ter sangue para aguentar? Assim, pô, toda sessão que o cara joga, não estou falando de 3 dias, 4 dias, estou falando de um período longo, aonde você realmente, a variância te pega e te joga pro lixo e teu emocional vai pro buraco também, né? Que assim, você já vai para um all-in já com a cabeça tombada, você já vai para um check raise com a cabeça tombada. Joia. Assim, eu tô falando isso Vou fazer uma todo. pergunta para você em cima da sua pergunta, que vai te oferecer uma resposta e vou estender ela um pouco mais, inclusive. É que eu só vou pegar a deixa agora, desculpa até te interromper, senão, cara, eu não consigo depois encontrar as melhores palavras, ok? Beleza. A pergunta que eu te faço é: você realmente está vivendo uma variância? Ou você está vivendo um tilt inconsciente? Você já ouviu falar de tilt inconsciente? Acredito que exista, sim. Aproveitando a deixa, vou fazer mais uma pergunta para você. Quem joga para você a maior parte do tempo? Quando você inicia uma sessão até o final dela, é o seu consciente ou o seu subconsciente? Boa. Essa é uma boa pergunta, porque é uma coisa que eu vou te responder automático agora, que é uma coisa que eu sinto. Começa o grind, vamos lá, 2, 3 horas de grind, cara, tá a mente perfeita, voando. Cara, dali de 2, 3 horas para frente, parece que eu estou sofrendo um apagão e uma. Assim, eu começo, até falo com ele que está do meu lado, cara, apaguei, e começa a Mas, coisa não. mas peraí, você não respondeu para mim se nessa. Vamos colocar essas 3 primeiras horas iniciais. Quem está jogando para você essas 3 horas, que é seu início de sessão, você abriu. Por exemplo, hoje tento me manter com 6 telas, porque é onde eu consigo jogar o meu melhor poker. É onde eu consigo Eu tô realmente pegar os bem scores. A pergunta que eu te faço é: nessas 3 horas, você está lá, o seu número máximo de telas. Quem está jogando para você é o seu consciente ou o seu subconsciente? te digo que nessas 3 primeiras horas é o consciente, e depois eu passo para essa situação que você falou do inconsciente. Engano seu. Será? Então, Certeza, beleza. 100%. Por quê? Quando você está 6 telas, você vai ter que processar muitas informações rapidamente. Muito, muito Sim, rápido. Então, a maior parte do tempo, eu não estou qualificando como 100%, mas a maior parte do tempo, principalmente do seu início de sessão, até você pegar uma reta final, ou até algum torneio ali você começar a chipar de ficha naquele torneio, uhum. quem está jogando para você ali é o seu subconsciente, não é o seu consciente. Você diz que é o automático, é É o isso? automático. É o automático. Mas para esse automático estar afiado, temos que. É questão de estudar mesmo, de foco, de mental tá bom, é isso? Não. Boa, boa. É estudar, é estar preparado, ter uma programação. E aí eu vou chegar na parte que eu quero chegar logo mais adiante ali. Como, por exemplo, quem aqui, eu já falei sobre isso em outras aulas. Quem aqui, por exemplo, faz tratamento do subconsciente? Tratar o seu subconsciente, gente, é incrível. Eu não estou dizendo aqui que vai alterar as cartas que vão bater, não.
Eu nem estou entrando no mérito positividade ou negatividade, que daí é uma questão de crença e aí cada um é cada um, não quero entrar nesse mérito. A positividade, ela vai alterar as cartas que vão bater, ou a negatividade vai alterar as cartas que vão bater? Eu tenho a certeza que não. Mas eu tenho a plena certeza de que a positividade e a negatividade do seu subconsciente, principalmente, influencia muito no seu evento. Pegar um exemplo muito bom disso é que quando você está vivendo um período legal, as coisas estão acontecendo, os resultados estão acontecendo. A tendência é que você tenha uma assertividade maior nas jogadas. Porque você está confiante, você está positivo, você vai lá e executa o que tem que executar. Ponto. Você se preocupou com o que você pode controlar e executou. Quando você está vivendo um período ruim, igual o Sol citou, e, sei lá, meses, anos, não sei qual período pode durar. A pergunta que você deve se fazer é: eu estou vivendo uma downswing? O que é uma downswing? Vamos pegar já a deixa aqui da downswing, que existem. Elas existem. Claro, fato. A grande questão é se você está fazendo tudo o que deveria fazer para reverter a sua fase ruim. Eu, por exemplo, nesse momento, como um bom exemplo, posso citar para vocês que tenho a plena certeza de estar no meu melhor conhecimento técnico do jogo. Estou fazendo coach com um cara foda do jogo. Estudando uma parte do jogo que eu nunca tinha estudado. Isso tem colocado um diferencial na minha parte técnica. Estudando muito MDAs, junto com o GTO, obviamente. Claro. E me sinto no meu melhor conhecimento técnico. E estou simplesmente vivendo o meu segundo maior make-up da vida. E olha que engraçado. Eu estou vivendo o meu segundo maior make-up da vida no período de 10 de maio até o dia de hoje. Foi quando eu voltei a jogar, foi dia 10 de maio. E por mais que eu estou vivendo o meu segundo maior make-up da vida, eu ainda continuo positivo nesse período, algo em torno de 12, 13 dólares. E a pergunta, uma coisa que eu não me sinto confortável, com certeza é de virar e usar como uma desculpa para mim ou para o meu investidor que eu estou vivendo uma downswing. Não, eu não estou vivendo uma downswing. Eu não estou vivendo uma downswing. Eu estou cometendo erros e eu preciso encontrá-los. Então, a primeira coisa que eu preciso sanar são as minhas perdas. Tipo, eu preciso, de alguma maneira, começar a tentar fazer nem que seja a sessão break-even. E aí, para onde eu vou? Por onde eu, Rafa, prefiro começar? Cara, eu vou lá e passo 5 horas no Shark School, tentando entender, durante a minha carreira, onde eu tenho mais EV. Então, onde eu tenho mais EV? Olha só, isso é uma das coisas que você precisa fazer para dar certo. Uma. No poker você precisa fazer muitas. Isso é um. Cara, eu sou melhor em torneio regular, não KO? Ou eu sou melhor em torneio regular KO? Eu sou melhor em turbo? Eu tenho mais EV em mesa Six Max? Eu preciso pegar torneios com field menor?
Qual software eu estou ganhando, qual software eu estou perdendo. Tipo, um jogador que já está muito preparado, como citar de exemplo, que vocês conhecem mais, pegar uma referência mundial, Leno 900, um cara que talvez seja o melhor do mundo, disparado. Um cara desse sim vive para dar o swing. Porque ele já chegou no topo, ele já fez tudo que ele tinha que fazer para chegar lá e talvez seja 1 ou 2% que chegue. Todos que tentam. Então, ele vive dar o swing. Cara, eu de verdade, aqui dentro, e eu me incluo. Não sei se a gente pode colocar o nosso make-up em algum momento como culpa de dar o swing. Porque a gente tem sempre, nós todos aqui, temos vários pontos a se corrigir. A parte mental, ela é tão importante que, por exemplo, hoje eu tenho praticamente uma convivência diária com uma pessoa, um jogador, que se tornou um puta amigo, camarada, assim, gentilíssima, de qualidade, mesmo um cara de qualidade, nós estamos um áudio constante. E é um jogador que eu tenho a plena certeza que a hora que ele corrigir o que ele precisa corrigir, ele vai voar. Ele vai voar, porque ele é um cara diferenciado. Só que ele é um cara que com 5 minutos de jogo, ele já tiltou. Só que ele não sabe que ele tiltou. É um tilt inconsciente. Não é o consciente dele que está tiltado, é o inconsciente. É o cara que ele acha que ele vai chegar para trabalhar um dia e ele não vai tomar bad beat naquele dia. Ele vai ganhar todos os flips, vai ficar tudo ok, tudo legal. E não existe. Esse dia não existe na vida de vocês, tá? Todos os dias você vai tomar bad beats, acabou, pronto, é isso, faz parte da sua vida, você escolheu isso para você. A grande questão é quando você toma, por exemplo, você abriu aqui agora 6 telas. Em menos de 5 minutos, isso acontece com frequência. Em menos de 5 minutos, você se deparou com 3 situações de all-in cooler, seja. Você pegou lá na primeira mesa, você tem o Aizai, você foi de all-in pré-flop e pegou um rei, bateu o rei no river. A segunda situação, simultânea, em 10 minutos aconteceu isso, 10. A outra situação, você tem um Ais rei suited, você foi all-in pré-flop também, o cara tinha Ais, dama, aquele maluco, que eu sei que vocês chamam o cara de maluco, porque inclusive eu também chamo. Desceu com mais e valete, e bateu o valete dele. E uma terceira situação que você, sei lá, junto com isso, você também com rei, bateu um flop rei 10-10. Tudo isso daí em menos 10 minutos, você estava nuts flop, nessa mão você foi 140 blinds, o cara tinha 10-10. O quanto que você vai deixar essas situações influenciar no restante da sua sessão? Quanto que isso vai afetar a sua mente? Você está preparado para lidar com isso? Você está preparado para isso não influenciar o que você tem que fazer na outra mesa, no próximo spot? Não. Eu tenho certeza que nenhum de nós estamos. Porque a gente, sim, nós, infelizmente, eu me incluindo, nós somos emocionados. E uma das coisas que afetam muito é essa parada de você não saber lidar com a bad beat. Isso te faz errar muito mais.
Por exemplo, eu joguei esses dias um torneio, eu acredito que era não tenho certeza se era um 109 ou um 215, eu não consigo lembrar agora, era um desses dois, e eu tive na minha esquerda, do início do jogo, por umas 3 horas, o Lena 900. Vou te falar uma coisa, não teve um botão que eu abri que ele me espotou. Eu não vi ele fazer uma jogada avançada, esquisando, espotando. Não. Ele faz o ABCzinho. Ele faz sim o GTO. Ele é diferenciado na hora que ele se envolve numa mão, que ele vai lá e executa o que ele tem que executar e ponto. Não importa o resultado final. A grande questão é que, olha como ele soube usar o divisor de águas. Não é porque ele é o Lena 900 que ele vai poder, ele vai querer aparecer, vai deixar o ego dele influenciar no jogo, ele vai querer exportar, ele vai mostrar que ele é o Lena 900. Não. ABCzinho. ABCzinho. Só que sabe de onde que ele faz a diferença? Sabe qual que é o diferencialzinho dele, a chavinha que ele vira, que ele se transforma? É na hora que chega na reta final, parceiro. É na hora que bate ali os 16 laps, que ele vai lá e já tem um chart de tudo, de todo mundo, e sabe perfil por perfil, ele sabe quem ele vai apertar no jogo. Ele sabe o cara que está pressionado. Ele sabe o cara que está vivendo um momento ruim. E aí, meu, para ele não importa, velho. Ele vai escolher 3, 4 alvos e esses caras estão fodidos. Assista um torneio inteiro do Lena e veja como que ele joga durante o período de early game, middle game, e perceba o botão que ele vira numa reta final. Porque aí ele vai para a parte mental do jogo, que é o que ele tem de maior qualidade. É o que ele tem de maior qualidade e é o ponto que ele consegue se sobressair em cima dos outros. É o que ele consegue transformar o EV dele. E aí vem a questão também que eu quero falar para vocês, que sobre parte mental, quais são as coisas que você está deixando roubar EV durante a sua sessão? Falta de programação? Tá roubando seu EV? E aí, você tem uma programação? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: você está deixando as bad beats influenciarem nos próximos spots? Você já se perguntou isso? Quanto que isso está roubando de EV seu? Você é um cara que mexe em celular durante a sua sessão? E mexer no celular significa, sei lá, olhar um WhatsApp durante um intervalo. Se você lê uma mensagem que te desagradou e o seu psicológico foi para o lado, quanto você está perdendo de EV? Você é um cara que assiste stream jogando? Não é possível. Você está assistindo uma stream? Como é que você faz? Como que você consegue perceber um spot se você está assistindo uma stream? Como é que você vai extrair o máximo de EV em um spot se você não está com a sua energia voltada 100% para aquele spot? Você está dividindo a sua energia com uma stream. E a sua stream está roubando o EV daquele spot. Uma televisão ligada.
Um simples gastar sua energia com coisas que você não pode controlar, que é um tapa na mesa, não vou nem falar um murro, tapa na mesa. Por que você gastou a sua energia com isso? Não. Então, de verdade, sobre dar o swing, eu acho que aqui nunca ninguém viveu uma dar o swing. Nem eu. Que tenho, sei lá, tô aí beirando 8 anos de profissional. Não, nunca vivi uma dar o swing. Porque eu nunca consegui chegar no 100%. Chegar no 100% obviamente que isso depende muito de onde você almeja chegar. Eu agora tenho um planejamento de novo de 4 anos como jogador de pôquer. E se eu não atingir nesses 4 anos até lá, talvez eu desista. Mas eu ainda, por exemplo, não estou preparado para viver uma imersão. Por mais que eu esteja, sei lá, vivendo 70% de uma imersão, porque eu estou, por exemplo, sem colocar o pé na rua há 24 dias. Exatos 24 dias. Eu não piso na rua desde o dia 5. Não piso na rua. Então, de alguma forma, eu estou vivendo certa imersão, mas eu ainda não tenho condição de entregar o meu 100% só para o jogo, só como jogador. Por quê? Porque eu dou aula, porque eu tenho um time para cuidar, porque eu tenho mais 2 projetos correndo paralelo. Agora, o cara Rafa, que... Oi. olha só tipo, sei lá, o cara tá numa reta lá, tá abrindo direto ali no botão, jogando fino, função, e o cara disputando toda hora. Daí, tipo, o cara meio que fica tiltado com isso, né? O que que tu sugestiona aí, mais ou menos, para um cara? Esse daí é o tal do level, né, cara? Que aí é onde o Lena te pega, né? Porque o Lena, ele vai saber te irritar. Ele vai te tribetar Eu, 3 seguida. sim, eu costumo botar uma música relaxante quando o cara começa a fazer meio que isso daí, mas, tipo, muitas vezes o cara acaba, tipo, despiusando, né? Porque, Cara, bah, o se eu te cara abre, falar né? que eu escuto música muito, assim, grindando. Se eu te falar que até a música rouba EV, você acredita? É, Você pira nisso? não sabia. Mas se você fizer aí, colocar algumas coisas no Google, você vai ver que percentual da sua mente que você deveria estar usando para o spot está sendo usado lá, parte do seu processador ou da sua memória está sendo usado para música. Óbvio, é um detalhe mínimo. Mas Sim. é uma parada que não estou falando para você, cara, para de escutar música. Pô, seria radical, né? Mas aí, pegando a deixa dos 25 dias que eu estou vivendo, pensa o cara que vai chegar no Lena 900, o que ele teve que fazer durante 3 anos? Ele viveu a imersão. Ele viveu a imersão. Viver a imersão significa, meu, o cara não, de verdade, o cara não pode ter um relacionamento, porque não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, ele não tem um relacionamento. Segundo, ele tem hora para tudo, tudo. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para estudar, ele tem hora para descansar, ele tem hora das refeições, ele tem a pessoa que cuida da parte mental dele, ele tem a pessoa que cuida da parte física dele, ele tem a pessoa que cuida da parte técnica dele. Ele tem uma agenda. E a gente, para dar certo, precisa fazer da maneira que ele faz? Não, acho que não. Acredito que não. Mas a gente precisa ter uma proximidade disso. Então, respondendo lá, voltando lá para o sol, a gente precisa sair da zona de conforto, cara. A gente precisa, por exemplo, entender o quanto que a parte mental
influencia no seu longo prazo. A gente precisa entender o quanto que uma atividade sua, o poker, rouba de EV da sua sessão, como da minha. Cara, um simples olhar um Discord. Vocês não têm noção do tanto de EV que se perde olhando o Discord. Afinal, quem aqui nunca ficou sit-out por estar olhando no Discord? E deixou lá um sit-out de Ais passar. EV roubado. O seu subconsciente também, voltando, retrocedendo para a parada do seu subconsciente, acredito eu que o subconsciente seja o seu maior inimigo no jogo. A grande questão é se você quer transformar ele, do seu maior inimigo, no seu melhor amigo. Lembrar disso que eu estou falando também, que a maior parte do tempo quem vai estar jogando por vocês é o subconsciente. E a grande questão do longo prazo entra onde? Seria uma hipocrisia aqui falar que a sorte não faz parte desse jogo. Isso é uma mentira. Escancarada. Isso é uma desculpa para perdedor. Ou para caras que querem, sei lá, mostrar alguma coisa para alguém. Influencia sim. A grande questão é que você chega numa reta final, você vai precisar da runada. Ela vai ter que acontecer. A grande questão é que quando o seu subconsciente está jogando, se você tiver seu subconsciente preparado para isso, sua mente estiver preparada cada vez mais para isso, seu psicológico, a sua parte mental, aquela que vai influenciar nas jogadas, nos spots, se ela está preparada para o automático, porque aí quanto mais reta final você se proporcionar, você não vai runar mal todas as retas finais, você vai runar algumas delas mal e outras bem. E para você cravar um torneio, lembra que é um só que ganha mesmo, né? Efetivamente, que crava é um só. E para você chegar lá, muita coisa vai ter que acontecer. Você vai ter que pegar o cooler a seu favor, principalmente quando você está numa reta final, que a mesa ali chegou nos 27 left, aquela mesa, o nível de conhecimento técnico é muito bom, por exemplo. Aí a sorte vai influenciar mais ainda, cara. Porque daí você vai depender de pegar um cooler a seu favor, você vai depender de descer um cooler que não está a seu favor, mas dá bad beat. Isso é arrumada. A questão é quantas retas finais você está se proporcionando, né? Porque daí, eu vi que tem 2 com a mão levantada aí, eu já vou dar o espaço para vocês falarem. Mas importante eu lembro que lá no começo eu citei uma parada que a gente geralmente xinga, né? Ah, esse macaco, olha esse idiota, olha o que ele está fazendo, ele puxa. Cara, a gente xinga o dia inteiro. E mais uma vez, estamos gastando energia com o que não deveria. Porque, na verdade, ao invés de estar xingando, a gente deveria estar agradecendo. Mandando, inclusive, uma mensagem para o cara. Cara, obrigado por você existir. Sem você, não teria como eu sobreviver do poker. Eu dependeria muito da sorte. Então, qual o momento que você vai ter mais recreativos, mais reggae ruins? Enfim, até os reggaes razoáveis. São os momentos ali de early game, middle game, porque a hora que começa a funilar, esse pessoal já ficou tudo lá no meio do caminho. Ou seja, chegou um percentual ali que runou bem durante o torneio e chegou ali? Sim, claro.
Claro. Mas lembra, cara, de uma coisa. Você tem que agradecer esse cara, porque sem ele, se todo mundo tivesse o mesmo conhecimento técnico, ou seja, eu pegar um torneio com 1.500 Rafa Poker e colocar em um torneio 1.500 Rafa Poker, são 1.500 clones. 1.500 clones do Rafa Poker. Ou seja, todos os pensamentos são iguais, todas as linhas de jogada são iguais, todas as decisões são iguais. 100% fator sorte agora, né? Se a gente está numa situação dessa, é 100% de fator sorte. Certo? Então, será que vale a pena eu gastar a minha energia dando um murro na mesa? Acho que não. O Leones e depois o Esquimão. Primeiro o Leones falou. Ah, tá. Hein, não, Rafa, falando assim, aproveitando aquele teu gancho lá, você falando do quociente, sobre o quociente, né? Esses tempos atrás, acho que foi na aula do Flávio ou do Jean, que tava falando lá para, tipo assim, que a gente joga ali em média ali 60% do dia, o nosso B-game, o nosso A-game ali vai ser na faixa de 25%, que é a hora que a gente tá chegando nas retas que foca mais nas mesas, E isso daí e é o seu tipo, consciente, né? A hora que então, apontou é uma isso. reta, o seu consciente entra em ação. Vai lá, Isso vai. justamente, que a gente foca mais nele daí, né? Porque, que nem você falou, Sim, durante o dia é mais no automático mesmo ali, tomando a decisão ali, a gente vai focar mais naquele momento específico ali. E que sim. nem questão ali, que nem eu escrevi ali, muitas vezes a gente tá, pô, caralho, mano, essa semana tá foda, ou esse mês tá embaçado de jogar, cara, é bad em cima de bad, não sei o quê. Você acha nice, tipo assim, tirar uns 2 dias off poker, ou sei não, ou é justamente ao contrário, de que você tem que focar mais para tentar, tipo, sair dessa variancinha assim ou não? O que que você acha? Cara, eu talvez seja um tanto suspeito de falar disso, mas eu vou trazer a resposta que eu acho certa. Penso que como eu citei até como exemplo dos caras que vivem a imersão, eles têm um momento, inclusive, agendado de descanso. Mas penso eu que a hora que você mais tem que se esforçar é quando você está vivendo um período ruim, cara. Isso não significa você imprimir mais volume de jogo, não. Isso significa você estudar mais, diminuir telas, fazer aquele processo de Shark. Tipo, então, a resposta que eu encontro para isso é que o descanso, ele, óbvio que é um fator importante, até porque se a sua mente não estiver descansada, como que o seu subconsciente vai processar o máximo? Você está com o processador ali fervendo de quente. Ele não vai começar a travar se ele está fervendo de quente? Positivo. Pronto, eu acredito que esse é o X da questão. Você precisa resfriar o seu processador. Então, eu não acho que uma boa escolha seja se afastar. Essa não é uma opção para a solução. É você rever tudo que está acontecendo ao seu redor. Mas, Tudo que está roubando o seu EV, você ia querer tomar uma decisão. Por exemplo, vamos pegar aqui uma deixa e falar de quanto que um relacionamento afeta na sua carreira como profissional de poker. O seu relacionamento é um relacionamento que te rouba EV? E eu acredito que a maior parte, sim, de verdade. Sei lá, tô no meu 7º casamento. Por quê? Mas por que você está falando de relacionamento numa parada de parte mental do jogo? Porque tem tudo a ver. Vamos pegar aqui como exemplo WhatsApp. Deu intervalo, deixa eu olhar meu WhatsApp. Peguei o WhatsApp, abri a mensagem da namorada. Aí você abre assim o WhatsApp dela, tem uma mensagem assim, ó. Precisamos conversar.
Ponto. Quanto que isso te roubou de EV dali para frente? Acabou o grind do cara. Acabou. A grande questão é essa pessoa que está do seu lado, você já alguma vez sentou para conversar com ela sobre isso? Ó, minha profissão é assim, 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 sabe? Para eu fazer dar certo, para eu conseguir ganhar dinheiro com a minha profissão, eu preciso fazer isso, 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 isso. E aí, você está disposta junto comigo a abrir mão de um monte de coisa, como, por exemplo, ir para balada, como, por exemplo, ficar reclamando que eu não tenho energia para outras coisas dentro de casa? Pô, cara, para dar certo um relacionamento, jogador de pôquer é difícil de conciliar as duas coisas, cara. Você tem que ter uma pessoa muito tranquila do seu lado. Muito tranquila. A minha mina era tóxica pra caralho, velho. Então, Terminei faz um mês, foi o meu melhor mês de grind, cara. então Acho que tipo, uns 5K e meio up, bem dizer. e ninguém nunca acho que para conversar sobre essas coisas. Ah, mas isso não é importante. Cara, é importantíssimo. Eu hoje tenho uma pessoa do meu lado, cara, que ela vem de 1 em 1 hora aqui no meu escritório para saber se eu estou precisando de alguma coisa. Ela me viu trabalhar nos últimos 24 dias, 18 horas por dia. Ela não me cobrou de um nada que eu estou em dívida com ela, porque em momento nenhum ela reclamou. Eu não escutei uma reclamação de nada. Inclusive, por exemplo, antes de eu começar, eu peguei as principais pessoas ao meu redor, antes de começar o WCUP, peguei as principais pessoas ao meu redor e conversei, ó, seguinte, meu celular vai ficar isolado, se você tiver alguma coisa para me falar, você comunica com a Jennifer, que é minha esposa. E depois eu vou saber. Nesse meio tempo, na última semana da WCUP, uma notícia que não era muito boa para mim, mas é que tipo, não vem muito ao caso na particular, mas que uma notícia grave, ruim. A minha mãe sabia que eu estava vendo isso, a notícia chegou até minha mãe veio e falou para a minha mulher segurou até o final. Por quê? Porque ela estava ciente que aquilo ia influenciar no meu trabalho. Diretamente, ela não sabe a palavra roubar e ver, né? Mas ia detonar em eu naquele momento. Então, minha mãe precisava compartilhar e ela conseguiu segurar. Segurou o reggae. Então, relacionamento é uma parada que vai diretamente influenciar na parte mental sua do jogo. Cara, muito importante você sentar com o seu relacionamento e explicar para essa pessoa como que é a sua profissão. A pessoa é leiga, a pessoa não tem noção. E aí, após você explicar para a pessoa, você tem que virar e fazer a seguinte pergunta para a pessoa: e aí, você está disposta a viver isso comigo? Eu preciso saber agora se você está disposta a viver isso comigo. Porque eu não posso estar lá me matando, me esforçando, para daqui 6 meses você começar tipo, tomar todo um trabalho que eu tive durante 6 meses. Que é o momento que eu ia começar a ser recompensado e agora eu estou tendo que gastar minha energia com relacionamento. E aí, você está disposta a viver isso comigo durante tal período? 2 anos, 3 anos, vai estar do meu lado de mão agarrada. E é assim, assim, assim que vai funcionar. E aí, você tem coragem de virar para o seu relacionamento e pensar isso? Cara, muito importante, cara. Pegando mais uma brecha aqui, até para dar uma reflexão sobre upswing. A gente falou da parte do downswing. E upswing? Alguém aqui já viveu upswing? Sim, todos nós. Ô, Rafa, mas você está dizendo para mim que downswing a gente não vive, mas agora upswing a gente vive? Sim, a gente já viveu upswing. Eu, inclusive, vivi uma recente. Era uma upswing. Claro.
Eu tinha acabado de voltar a jogar, eu tinha acabado de voltar a estudar, eu tive os melhores resultados da minha carreira, eu fiz as melhores rendas da minha carreira como profissional. Claro que eu estava vivendo no upswing. E aí, na upswing, é a maior armadilha para um jogador de poker. Porque é o momento que ele está com dinheiro, é o momento que ele relaxa nos estudos, é o momento que ele não marca uma mão durante a sessão para estudar, para tirar dúvida, para discutir com outro jogador. É o momento que ele se sente o melhor jogador do mundo e todo o restante da mesa é donkey. E aí você está caindo na sua pior armadilha possível. Como, por exemplo, um cara que acaba de entrar com um time, sei lá, ele vai jogar o topo da grade dele, vai ser o Baltic 440. E aí, na terceira sessão dele, ele pega um Baltic 440 de domingo. 359 mil pessoas o field, ele vai lá e crava aquele torneio. No terceiro dia de time. Ai, a maldita armadilha é a pior coisa que poderia acontecer para a carreira desse jogador. Por alguns pontos. Primeiro, ele acabou de sair de uma situação de ser ou um reggae ou um recreativo que está tentando se tornar profissional. E aí ele já chega no time achando que ele sabe jogar poker. Todos, sem exceção. E aí, quando ele vai assistir a primeira aula de Open Race, ele fala, meu Deus, o que é isso daqui? É de comer? Só que daí, junto com isso, o cara vai lá e crava esse torneio. O ego do cara inflou, meu. Ele já se achava. E agora ele está se achando mais ainda. Vou estudar para quê, velho? Esse jogo aqui é muito fácil. É muito fácil esse jogo. Tipo, não precisa do time, não sei o quê, né? Tipo, posso jogar sozinho. Exato. A pior coisa que pode acontecer na carreira de um cara que quer sair de recreativo para um profissional é ele acertar um big hit. Só tem um ponto positivo do big hit e mais nada para sua carreira. Quando um big hit acontece no momento inicial da sua carreira, só pode te ajudar em um ponto, só financeiramente. Mas, infelizmente, eu não digo que para 100% das pessoas, mas eu chutaria aí um percentual de 95% pelo menos. Para 95% das pessoas que acontecem de acertar um big hit no primeiro mês de profissional, foi a pior coisa que poderia ter acontecido na vida dele. Era exatamente isso que eu ia falar. É a pior coisa. Foi a pior coisa que aconteceu comigo. Sim, porque na única coisa que vai te ajudar é que vai te dar sei lá, cara, vamos um exemplo, vamos pegar uma série Micromilhos, que a gente é um time que a maioria das pessoas que chegam jogando mais barato e vão subindo de renda. Mas vamos dizer que você agora acabou de entrar no time, resolveu ser profissional de poker e tal, e você vai ter a oportunidade de jogar um Micromillions e foi liberado para você jogar o Main Event de 22. Para você dar um tiro lá no Main Event de 22 Micromillions. Cara, field gigante, dá, sei lá, 25, 30 mil pessoas. E você vai lá e crava esse Micromillions. Você acabou de puxar, sei lá, 50, 60, 70 mil dólares.
Você nem imaginava ter esse dinheiro, até porque você geralmente também, citando, sei lá, 90% das pessoas que vêm para o mundo do poker é porque já não querem uma independência financeira ou já não encontram mais trabalho, meio que um sistema ali, não tem o que fazer, vou virar Uber ou vou virar jogador de poker. Poucos chegam preparados para se tornar profissional. Poucos. Eu nem sei se... Eu até hoje, sei lá, na formação de mais de 3 mil jogadores, se eu vi 10 chegar dessa maneira, foi muito. Da maneira que eu vou citar agora, que é o cara que chegou com dinheiro para viver sem depender do baralho 2 anos, chegou com uma programação de carreira para 2 anos, chegou querendo estudar. Geralmente não é isso. O cara vem com uma outra mentalidade. E acreditem, é muito melhor quando o big hit acontece na sua carreira no momento certo. Porque daí você vai ter aquele big hit como, pô, eu estava preparado para esse big hit. Isso daqui é só uma recompensa de tudo que eu me esforcei. E eu vou continuar me esforçando. Porque eu sempre vou ter pontos a se trabalhar no jogo. Sempre. Então, para a gente resumir assim, um pouco de parte mental, eu acredito que a parte mental, de verdade, ela seja até muito mais importante do que a parte técnica. Porque se você não estiver preparado mentalmente para viver o poker profissional, você nunca vai conseguir executar a parte técnica. E isso entra na linha de você confiar no processo do time que você está. E confiar no processo significa você assistir uma aula de um instrutor e executar o que ele te ensinou. É você tá vivendo um momento de down, um make-up chato de lidar, mas você aprender a lidar com aquele make-up e não deixar aquele make-up influenciar na sua sessão. É você sair dessa aula hoje e se fazer várias perguntas. O que eu preciso mudar é a primeira delas. As perguntas que eu faria saindo dessa aula. O que eu preciso mudar? O que está roubando EV das minhas sessões? O que eu quero com o poker nos próximos 3 anos? O quanto eu estou deixando as bad beats influenciar nos próximos spots? Eu já parei para fazer uma sequência de filtros no Shark Scoop e encontrar onde está o meu maior EV? Eu estou fazendo uma programação dos torneios que eu tenho da minha grade, que são prioridades, porque eu fiz todos os filtros de Shark Scoop e esses torneios são o maior EV para eu pegar. Eu estou com pessoas ao meu redor que estão me trazendo, não, só não estão roubando EV dos meus spots. O meu off-poker, quanto ele está influenciando para eu dar certo ou dar errado para o jogador? As minhas outras atividades, o quanto que isso está influenciando.
E para a gente, então, isso são as perguntas que eu faria, espero que vocês tenham anotado, e realmente façam, assim façam. Porque, para quem acha, de novo, para quem não veio na aula, infelizmente, uma pena, porque penso eu que até um bate-papo desse, uma aula dessa, chega a ser muito mais importante do que um conhecimento técnico. Porque você tem que estar preparado para o conhecimento técnico. E se você pegou um detalhe que seja dessa aula, a gente está aqui trocando ideia, tem 1h10, falando de pontos importantes, e que você tenha conseguido absorver 5 minutos. Porque junto com aquela frase, se preocupe apenas com o que você pode controlar, você deve adicionar uma outra frase, a seguinte: eu não vou conseguir melhorar 100% em uma semana. Mas se eu pegar qualquer coisa dessa aula que seja, e eu conseguir transformar isso em um EV positivo, eu preciso me preocupar em melhorar 1% sei lá, a cada dia ou a cada semana. Aí depende da velocidade do processamento de cada um, do processador de cada um. Mas eu preciso me preocupar em melhorar 1%. Eu preciso melhorar 1% por vez. Não adianta você sair dessa aula de tudo que a gente conversou aqui, que você precisa fazer para dar certo, e você sair falando para mim que você vai colocar tudo isso em prática, porque não vai. Não vai. Mas a questão é se você vai fazer uma programação para, pelo menos, tentando encaixar alguns diferenciais. O que você vai mudar a partir de hoje e o quanto você quer estar mudado daqui 3 meses para uma adaptação de tudo o que você precisa mudar para fazer dar certo. Essa é a questão. Você não vai sair daqui hoje e mudar a sua rotina amanhã. Mentira se você falar isso. É mentira. Você não vai executar. Você pode até tentar. Você não vai executar 15 dias e vai ter dado uma merda do caramba. Ou porque você não suportou, ou porque você teve problemas na sua família, ou porque você teve problemas no seu relacionamento e tudo acabou. Não. Tudo tem que se iniciar saindo dessa aula, se fazendo essas perguntas, sentando e fazendo um novo planejamento para quem ainda não tem, fazendo um novo planejamento para o que você quer os próximos 36 meses. Para o que você quer daqui 3 meses. O que você vai ter mudado. E é isso. Então, a gente vai encerrar aqui, pessoal. Eu espero realmente, de verdade, que vocês, mesmo sendo uma aula hoje muito de improviso, uma aula de bate-papo, eu espero de verdade que vocês tenham conseguido absorver, sei lá, 5 minutos. De 1h10 de bate-papo, vocês tenham absorvido 5 minutos. Já vai estar bom. Já vai estar ok. E pedir desculpas para vocês aí durante esse período da grupo. Realmente eu não consegui trazer as aulas da forma que eu estava trazendo, mas que a partir de semana que vem eu volto. Vou finalizar a série de Blind War. Não sei se vai mais 1 ou 2 aulas para a gente finalizar essa série. E depois eu vou montar uma série, estou aguardando chegar alguns livros. Vou montar, sim, uma série de tudo isso que a gente iniciou esse bate-papo hoje, da parte mental do jogo, #0, eu vou montar uma série disso. Eu comprei aí 4 livros para gerar conteúdo.
conseguir extrair desse livro todos os pontos positivos e trazer para vocês de uma forma que vocês consigam transformar isso em EV positivo e fazer diferença na carreira de vocês como profissional de coaching. Tá bom? Valeu, pessoal. Só quero deixar mais uma pergunta só para vocês antes de finalizar. O WCUP acabou ontem, apesar que ainda foi remarcado o main event, né? Por conta do cancelamento, mas de uma forma geral acabou a série. Mas lembrem, o Scoop 2023 ele vai chegar. E aí eu vejo muita gente, uma semana antes, 2 semanas ou não, preciso me preparar para o Scoop. Pô, você precisa começar a se preparar para o Scoop hoje. 6 meses antes. Você precisa começar a se preparar para o Scoop 2023 hoje. Não 2 semanas antes. Então, seria muito interessante pensar num planejamento, seria um ponto que eu estou querendo dar um norte para vocês, né? Uma referência. A gente saber onde a gente quer chegar, a gente tem que estar visualizando algo à frente. E a referência com um ponto de partida para os próximos 6 meses seja o Scoop 2023, afinal, quem aqui não sonha em ser campeão mundial? Porém, mais uma das armadilhas. Se prepare sim. Vá lá e execute quando chegar o Scoop 2023. Mas não crie expectativas. Pois aí está outra armadilha da parte mental. A expectativa gerada. Nunca crie expectativa sobre o que você não pode controlar. Expectativa só gera uma coisa, chamada frustração. Então, se prepare sim o Scoop 2023. E se não acontecer, não saia como derrotado. Lembre que você se preparou por 6 meses e você entregou o seu máximo. Você fez tudo que você podia fazer. Você se preocupou com tudo que você podia controlar. O restante é com o baralho. E aí sim você vai poder falar que lá está a variância. Aí beleza. Então, eu queria só deixar isso como uma referência, um norte, né? Num pensamento para daqui 6 meses. Quero ter isso como referência. Eu quero chegar lá bem preparado. Eu quero chegar lá ajudando bains mais caros. Eu quero chegar lá podendo dar bain reto no 109. Mas começa a pensar nisso hoje. Não deixa para pensar isso 15 dias antes, não. Começa a programar isso hoje. Tenha isso como uma referência. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço a todos aí. Beleza, Rafa. Valeu, Pia. Espero realmente ter agregado alguma coisa aí nessa primeira parte desse bate-papo nosso. Valeu. Nice. Valeu, obrigado. Valeu. GL, todo mundo. GL. Falou.